Salve, galera da Prefeitura, salve, galera do Itapacrê. Aqui é o professor Gabriel Mendes, professor de História. E hoje, galera, a gente mais uma vez vai trabalhar com o material de complementação escolar dessa semana que começou, né, no dia 29 de junho. Tá bom, galera? Então, basicamente, hoje a gente vai perceber que o material ele vai dar continuidade àquilo que a gente tem estudado, que é basicamente falar sobre o início da Era Moderna, tá bom? Pessoal do 7º ano, vamos lembrar que eu sou professor da Escola Municipal Marechal Alcides Ettigorn, tá bom? Bom, o que é importante a gente saber? O material de história essa semana, do 7º ano, começa na página 15, tá bom? E lá no começo da página 15 tem um pequeno texto de introdução no qual a professora está falando com os alunos, e é claro, é para vocês terem a noção do que está acontecendo com relação ao conteúdo. E ela diz, no último material de complementação, você aprendeu um pouco sobre o Renascimento, lembra? Claro que lembra, a gente fez, se eu não me engano, 2 ou 3 semanas de material relacionado ao período do Renascimento. Aí ela diz, nessa semana você irá fazer atividades sobre outros 2 importantes movimentos ocorridos ao longo do século XVI, as reformas religiosas e a formação das monarquias absolutistas. Vamos lá? Bom, galera, importante pontuar que esse também não é um assunto novo, é um assunto que a gente já trabalhou em materiais anteriores, tá bom? Então, são assuntos, uma espécie de uma revisão sobre conteúdos que a gente já abordou aqui, ok? No primeiro texto, você tem aqui algumas informações sobre o surgimento, né? Contextualizando ali a questão do Renascimento, o impacto do Renascimento com novas ideias, né? A questionamento do poder da Igreja Católica. Então, tudo isso vem sendo apresentado nesse primeiro texto que eu estou aqui passando o cursor, para que vocês saibam, ok? Aí aqui embaixo vem o seguinte. Agora vamos ver se você consegue identificar as principais características das denominações luterana, calvinista e anglicana. Para isso, relacione as colunas 1 e 2. Na coluna 1 estão os nomes das religiões protestantes e na coluna 2, informações básicas sobre cada uma delas. Bom, então esse conteúdo da reforma é muito importante e já foi trabalhado em outros materiais. Então, provavelmente você tenha anotado em algum lugar sobre esse movimento que começa lá no século XVI, a partir de 1517, para ser mais específico, com um religioso chamado Martinho Lutero, beleza? E daí vem o nome de uma das correntes do protestantismo, que é o luteranismo. Lutero, que é um cara que tem origem na Igreja Católica, mas que discordava de uma série de atitudes, de uma série de medidas que a Igreja Católica vinha adotando desde o período medieval. Então ele apresenta um documento chamado de 95 Teses, e a partir daí ele começa a questionar algum dos dogmas católicos. Lembrando que a palavra dogma significa verdades da fé. É claro que a Igreja Católica, que é extremamente dogmática, ou seja, que segue as suas regras de forma muito rígida, se coloca contrário a esse movimento e às reivindicações por parte de Lutero. Lutero, então, vai romper com a Igreja Católica. Ele questionava, entre outras coisas, galera, uma coisa que a gente já falou em outros materiais, em outros vídeos, que é a ideia, né, das indulgências, que alguns representantes da Igreja Católica vendiam documentos próximos às igrejas, próximos às paróquias, dizendo que aquelas pessoas que adquirissem tal documento teriam a sua salvação resguardada, teria a sua salvação garantida. Isso pode ser apontado como gatilho, como ponto de partida para o início do movimento reformista, ok? Como o próprio nome diz, a ideia da reforma de forma ordinária não era romper com a igreja, mas sim reformar alguns aspectos que, na visão desses reformadores, eram essencialmente necessários para que a igreja voltasse para o seu rumo. O Lutero falava muito sobre a volta do cristianismo primitivo. Já o calvinismo faz alusão ao líder desse movimento lá na região da Suíça. Lutero é na região do Sacro Império Romano Germânico, parte da Alemanha. O calvinismo de João ou Jean Calvino, que é da região da Suíça. Na verdade, o João Calvino foi um cara que migrou da França por conta das perseguições, exatamente por conta da questão religiosa, que busca lá na Suíça uma região mais propícia para o seu discurso. E aí o calvinismo tem uma característica importante, já estou ajudando, inclusive, vocês, né? O calvinismo tem uma característica importante, que é a ideia da predestinação. O que significa isso?
na visão desse líder da reforma, João Calvino, os homens já nasciam sentenciados por Deus. Ou seja, antes de nascermos, segundo a teoria calvinista, as pessoas já nasciam julgadas ou a salvação ou a condenação. Ou seja, o destino dela já estava traçado antes mesmo dela nascer, beleza? Isso era uma coisa que, por exemplo, o Lutero discordava, porque o Lutero concordava com a ideia do livre-arbítrio, por exemplo, a ideia de que nós somos capazes de fazermos as nossas próprias escolhas, tá bom? E o último desses movimentos que está fazendo menção aí na página 15 é o anglicanismo. E aí o anglicanismo tem uma característica interessante. O anglicanismo foi um movimento que surgiu na Inglaterra e que foi um movimento diferente desses movimentos da Suíça e da Alemanha, entre aspas, foi um movimento que apresentou uma imposição por parte do próprio Estado. No caso, o rei da Inglaterra na época, o Henrique VIII, que através de uma medida chamada Ato de Supremacia, por conta lá de sua vontade de se separar, de divorciar, a Igreja Católica é extremamente contrária, porque vê no casamento um dos sacramentos mais importantes, né? O que vai acontecer é que o Henrique VIII rompe com a Igreja e passa, então, a fundar uma nova religião chamada de anglicanismo, que, se você pegar na prática, é uma mescla, né, do método católico, do ritual católico com a ideologia protestante. Se você for numa igreja anglicana na Inglaterra, por exemplo, isso fica bem evidente, tá bom? Vamos então agora à página 16. Já dei uma boa ajuda aí na página 15, né? Até porque algumas informações a gente já viu há algum tempo atrás, então vale a pena ter esse olhar com um pouco mais de cautela. Na página 15, na página 16, tem um outro textinho falando sobre a reação da Igreja Católica ao movimento protestante. Já trabalhamos isso em outros materiais também, tá bom, galera? Movimento chamado de Reforma Católica, mas muito mais conhecido como Contra-Reforma, tá bom? E aí ele vai estabelecendo alguns dos elementos que a Contra-Reforma adotou, ou seja, como a Igreja Católica reagiu às medidas, né, às pressões efetuadas pelo movimento protestante. Está nesse primeiro texto da página 16. Embaixo, também dentro dessa revisão, ele fala sobre as monarquias absolutistas. Queria só chamar atenção, porque como são conteúdos que já foram trabalhados, às vezes, né, com tanta informação que vocês estão tendo nesses últimos dias de quarentena, muito conteúdo, aqui do lado, galera, olha que interessante. Vocês têm aqui um link e também um QR Code, que a galera que assiste as lives aí deve estar por dentro, né? Que aí você só aponta o celular aqui para esse QR Code e vocês vão direto lá para as páginas onde estão o conteúdo que ele está trabalhando na revisão. Aqui no caso, ele já está falando das monarquias absolutistas. E aí ele fala sobre o conceito de absolutismo, ele fala sobre os grupos envolvidos dentro desse processo, porque a gente associa muito o absolutismo com a formação dos países, né, a formação dos Estados nacionais modernos. Aqui embaixo ele tem um lembrete interessante, falando ali sobre as mudanças que aconteceram dentro do sistema feudal, tá bom? E aqui embaixo aquele nosso velho conhecido caça-conhecimento. Como é que você sabe como é que tem que fazer isso aqui? Basta ficar atento às palavras que estão em negrito no texto, beleza? E aí vocês vão procurar as palavras no caça-conhecimento que estejam em negrito, ok? E aí a gente vai lá para a página. Então, é isso. Beleza, gente? Nosso material é um material bem curtinho, uma pequena revisão, apenas para a gente ficar atento e sempre retomar alguns pontos que já foram trabalhados. Por quê? Porque é muita informação. Então, a forma para você ficar sempre antenado, ficar ligado no que está sendo falado nas aulas, vendo os conteúdos, trabalhando aquilo que os professores têm trabalhado, é importante sempre revisar, tá bom? Um grande abraço e na semana que vem a gente vai estar junto de novo, tá bom? Abraço!